Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você quer desenvolver o hábito de estudar as escrituras diariamente, né? Eu quero que você saiba que esse vídeo é para você. Hoje eu vou compartilhar com você como que o estudo das escrituras tem abençoado a minha vida, tanto na parte emocional, intelectual, física e espiritual, é claro. Eu também vou compartilhar com você um pouquinho sobre como que eu faço o meu devocional. Então bora lá? E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mais Fé. E esse é um vídeo muito especial porque é um tema que todos nós queremos saber, né? Estudo das escrituras. É algo que todos nós queremos, mas muitas vezes nós temos dificuldade. E eu quero começar esse vídeo falando pra vocês que as nossas escolhas, elas interferem muito em todas as áreas da nossa vida. Eu quero dizer pra vocês que tudo na vida é espiritual. Embora algumas coisas pareçam que não, tudo tá interligado. A gente tem muitos livros, muitos filmes, muitos vídeos na internet que falam sobre o poder do hábito. E de fato, estudar as escrituras precisa ser um hábito, que não é fácil, mas não é impossível de desenvolver. Eu mesma já li um livro que eu quero muito indicar para vocês, O Poder do Hábito. Ele me ajudou muito e ele abriu muito a minha mente a respeito dos hábitos, porque nós temos hábitos na nossa vida que ou podem nos ajudar ou podem nos complicar. E isso acontece frequentemente. E nem sempre é fácil desenvolver hábitos. Eu mesma tenho vários hábitos que me complicam. Um deles é gostar de dormir. Eu não sei vocês, mas eu amo dormir. E nem sempre isso é bom. E eu tô falando sobre hábito com vocês porque se nós queremos desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa criar o hábito de estudar as escrituras. E acreditem, isso não é da noite pro dia. Hoje eu tenho o hábito de estudo das escrituras, mas nem sempre foi assim. Eu sei que na correria do dia a dia a gente vai deixando para estudar as escrituras depois muitas vezes, e quando a gente vê chegou a noite a gente ainda não estudou, ou então a gente está muito cansado para estudar, e é por isso que eu tô aqui nesse vídeo hoje para falar para vocês algumas técnicas e algumas coisas que eu uso para me ajudar a ter esse hábito diário na minha vida. Eu sei que na correria do dia a dia nós vamos colocando outras coisas como prioridade, e quando a gente vê chegou a noite a gente ainda não estudou as escrituras, ou então a gente está muito cansado para isso. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês algumas técnicas que eu uso para que o estudo das escrituras seja um hábito diário na minha vida. Primeiro, antes de estudar, nós precisamos nos preparar. Quando eu percebi que o estudo das escrituras não estava sendo uma prioridade na minha rotina, eu mudei a minha rotina e eu tomei a decisão de, ao invés de estudar à noite antes de dormir, estudar as escrituras pela manhã. Eu quero dizer para você que você não precisa fazer isso na sua vida, até porque as nossas rotinas são diferentes. O importante é você encaixar na sua rotina um horário específico para estudar as escrituras e não abrir mão disso. Então, por exemplo, às vezes você não vai conseguir encaixar o estudo das escrituras na sua rotina matinal, mas então você pode colocar na hora do almoço, ou no meio da tarde, ou quando você está no ônibus voltando do trabalho para casa. Independente, faça disso uma meta e cumpra essa meta. Então como que eu faço? Eu acordo, eu arrumo a cama, escovo os dentes, né? E eu me troco para ir treinar. Eu tomo uma água com limão em jejum, vou treinar, e aí quando eu volto, eu tomo banho, e aí eu sento para fazer o meu devocional enquanto eu tomo meu café da manhã. Eu já gosto de deixar todos os materiais que eu vou estudar prontos. Como vocês podem ver aqui, eu tô com dois conjuntos de escrituras, o Livro de Mórmon e a Bíblia. Eu estudo os dois, e se você quiser saber ou entender um pouquinho mais o que é o Livro de Mórmon, clica aqui que a gente fez um vídeo explicando sobre ele. E é claro que antes de começar, eu gosto muito de cheirar o meu olhinho essencial, de tomar minha água, que inclusive, cadê minha água? Não sei, calma aí. Pera aí que eu tô sentindo falta dela, eu vou buscar. Não dá pra ficar sem água, gente. Água é vida. Tomem água. Mas então, depois que eu deixei tudo pronto, eu começo de fato o meu estudo, né, o meu devocional, com uma oração. Gente, a oração é muito importante. É imprescindível que você comece o seu devocional com uma oração. Porque é por meio da oração que nós pedimos para Deus a companhia do Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa estar com a gente no nosso devocional para que a gente possa receber revelação pessoal. Afinal de contas, quando nós estudamos as Escrituras, é exatamente esse o propósito. Para que nós possamos receber revelação para a nossa vida. Para que Deus possa abrir as janelas dos céus e falar com a gente. Depois da oração, eu começo então de fato a estudar. E aí entra o nosso segundo tópico, como escolher o tema do nosso devocional.
Eu gosto muito de estudar um manual chamado Vem e Segue-me. Esse aqui é um manual que a gente estuda na minha igreja anualmente e cada ano a gente se aprofunda em um livro diferente. Por exemplo, ano retrasado a gente estudou profundamente o Velho Testamento. Ano passado, a gente estudou o Novo Testamento. E esse ano nós estamos estudando esse livro aqui que eu falei pra vocês, o Livro de Mórmon. Eu gosto muito desse programa e se você quiser acessar aí pra estudar também, eu tô deixando aqui na descrição um link ou então tem um aplicativo gratuito chamado Biblioteca do Evangelho. É só você baixar e lá você vai encontrar o Vem e Segue-me. Além do Vem e Segue-me, você mesmo pode criar o seu próprio plano de estudo. Por exemplo, ano passado eu fiz a meta de estudar todos os títulos de Jesus Cristo. Eu gosto muito aqui nas minhas escrituras que tem o guia para estudo das escrituras no final. E aí, quando você vai no título Jesus Cristo, embaixo tem vários outros sinônimos, como advogado, águas vivas, e eu fiz isso então no ano passado. Eu estudei título por título de Jesus Cristo, e isso me ajudou muito a me aproximar de Cristo. Afinal, se nós queremos conhecê-lo, nós precisamos estudar sobre ele. Além de ter planos de estudo específicos, tem uma outra coisa que eu já comentei com vocês, né? Que é a inspiração. Sempre que eu vou começar a estudar as escrituras, eu faço uma oração. E muitas vezes, logo que eu termino de orar, eu sinto por meio do Espírito Santo que eu não devo estudar aquilo que eu tinha planejado. Eu sinto que eu tenho que estudar um tema específico, algo que Deus quer falar para mim. Por isso que é muito importante nós orarmos e perguntarmos a Deus o que nós devemos estudar, ou então pedir para que Ele nos mostre. Porque muitas vezes Deus quer falar conosco, e é por meio do estudo das escrituras que Ele vai fazer isso. Siga sempre a influência do Espírito nos seus estudos, isso vai fazer toda a diferença. E é claro, depois que você terminar de estudar, não se esqueça de encerrar o seu estudo com uma oração. E vamos para o tópico 3. Eu não sei vocês, mas eu já me perguntei muito isso. Por quanto tempo eu devo estudar as escrituras? E eu vou te falar que isso vai depender de você, porque a sua rotina é diferente da minha. Como eu disse, eu comecei a estudar as escrituras de manhã e eu, Carol, tento estudar por pelo menos 1 hora no meu dia. Só que às vezes eu não consigo. Dependendo dos meus compromissos, eu tenho que alterar a minha rotina. Então, ao invés de estudar 1 hora de manhã, às vezes eu estudo meia hora de manhã e meia hora à noite, né? Ou eu mudo a minha rotina para se adaptar ao estudo das escrituras. O mais importante é você fazer disso uma meta diária e não desistir dela, independente do horário que for e de quanto tempo você vai estudar. E agora, vamos falar sobre algumas técnicas, estratégias e recursos que podem te ajudar no seu estudo das escrituras? Como eu falei, é muito importante a gente planejar antes. Eu tenho aqui uma agenda que eu anoto tudo, a minha vida tá aqui. E aqui eu coloco todos os meus compromissos. Eu gosto de planejar já no domingo a minha semana. Então aqui eu anoto se eu tenho médico, que horas que eu tenho médico, se eu tenho alguma reunião do trabalho. E assim eu consigo visualizar melhor em qual momento do meu dia eu vou estudar as escrituras. Nos meus estudos, eu também gosto de ter um caderno para anotar tudo que eu aprendo no meu devocional, ou então uma pastinha no bloco de notas do celular. Isso é muito bom porque você mantém tudo em um lugar só e fica muito mais fácil de encontrar. E vamos falar um pouquinho sobre marcações das escrituras? Eu já falei para vocês que eu amo escrituras físicas, né? E uma coisa que eu amo demais é usar isso aqui. Eu gosto de marcar as minhas escrituras com cores diferentes. Assim fica muito mais fácil eu me achar. Então, por exemplo, eu marco as minhas escrituras de verde toda vez que Jesus Cristo é mencionado. Eu gosto de marcar de rosa todas as vezes que aparece um atributo de Jesus Cristo. E por aí vai. E eu gosto muito dessas marca-textos aqui, que elas são um pouquinho diferentes. Se você for ver, elas são como se fosse um giz de cera. E isso é legal porque quando você vai marcar nas suas escrituras, não passa, né? Não transfere para o outro lado. A gente sabe que normalmente nas nossas escrituras as páginas são muito fininhas. Então, esse tipo de marca-texto é perfeito para você grifar suas escrituras. Outra coisa que eu gosto muito de usar são post-its. Eu adoro usar os post-its, colocar aqui colado nas minhas escrituras e escrever algo a respeito daquele versículo. Eu faço isso bastante e você pode fazer também. Tem gente que prefere escrituras digitais e tá tudo certo também, tá? Nas escrituras digitais tem a opção de você sublinhar, de você fazer uma nota, né? Então você tem que fazer o que funciona e o que dá certo pra você. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é linkar esses dois livros aqui, o Livro de Mórmon e a Bíblia. Eu adoro encontrar versículos que se correlacionam. Afinal de contas, esses dois livros testificam
edificam um do outro. Às vezes, no meu estudo, eu também anoto algo que eu quero compartilhar com alguém a respeito daquilo que eu estudei. Por isso que é bom vocês terem o caderno que eu achei aqui. Por isso que é bom vocês terem um caderno para anotar, porque aqui vocês podem escrever: poxa, eu estudei isso, eu lembrei dessa pessoa, eu vou anotar para não esquecer de falar com ela. Mas tem um recurso que eu não podia deixar de citar aqui para vocês, que é o site do Mais Fé. Vocês sabiam que no site do Mais Fé tem mais de 7.000 artigos sobre temas do Evangelho? E são todos muito embasados, sabe? Com citação de profetas, com referências das Escrituras, e esses artigos me ajudam demais. Se você quer ter acesso a esses artigos também, eu tô deixando aqui embaixo na descrição o link do nosso site, e você pode acessar, e aí você vai lá no campo de busca, pesquisa o que você quiser. Acredite, você vai encontrar a resposta. Já aproveita também para curtir esse vídeo se você tá gostando, se tá sendo útil para você. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo. E para encerrar, nós vamos para o quinto e último tópico, não menos importante. Na verdade, eu acho que esse é o tópico mais importante, que é: nós não somos perfeitos. Fazer estudo das Escrituras precisa fazer parte da nossa vida. Deus espera isso de nós porque é a maneira que Ele tem para falar com a gente. Mas muitas vezes nós vamos ser falhos. E o importante é a gente não desistir. Muitas vezes o nosso estudo não vai ser perfeito. Às vezes a gente não vai conseguir estudar do jeito que a gente planeja. Mas é importante nós nos lembrarmos de uma frase que eu gosto muito, de que Deus ama o esforço. Deus ama que você se esforce para estudar as Escrituras. E isso basta, porque através desse esforço, todo o resto vai ser acrescentado. Você pode orar pedindo a ajuda dele para que você possa encontrar o tempo que você precisa, para que você possa encontrar os recursos que você precisa para estudar as Escrituras. Tem aquela escritura que Deus fala que tudo que for justo, né, um desejo justo do nosso coração, Ele vai nos dar. Você acha que é justo o desejo de estudar as Escrituras? Com certeza é. Então Ele vai te ajudar. Se apegue nisso. Faça do estudo das Escrituras uma meta, um hábito, e se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. O estudo das Escrituras mudou completamente o meu relacionamento com o Salvador. Eu sinto Ele muito mais próximo de mim. Eu sinto menos ansiedade, eu sinto mais confiança no Senhor e, principalmente, ela me prepara para o meu dia. Eu gosto muito de estudar as Escrituras de manhã porque eu sinto muito mais inspiração para o meu trabalho, muito mais criatividade. Então, realmente as Escrituras são uma bênção. Eu presto meu testemunho para vocês disso. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. E me conta aqui, porque eu tô muito curiosa para saber como você faz o seu devocional. Tem alguma estratégia, alguma técnica de estudo que você usa que eu não mencionei aqui? Por favor, comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber. Eu acho que é muito importante a gente manter essa troca, né? Assim a gente aprende junto. Outra coisa, se você tá pensando, poxa, como posso receber revelação durante meu estudo das Escrituras? Então, aguarda, a gente tá preparando um vídeo sobre isso que vai sair nas próximas semanas aqui no nosso canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!